Sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office. Hoje nós temos um convidado aqui, o arquiteto Antônio Mantovani, da Pittar Arquitetura, e participa com a gente hoje o jornalista Gumay Carvalho e o Luiz Onaga, que é um dos idealizadores aqui do Office Connection. Antônio, seja bem-vindo, obrigado pela participação, pelo aceite. Já faz até algum tempo que você participou com a gente, logo pós-pandemia, né, que a gente fez um bate-papo também com você, né? Foi, não, obrigado pelo convite, sempre bom bater um papo com vocês, né? Obrigado, Antônio, seja bem-vindo. Eu pedi até para você contar um pouco como é que está essa evolução do escritório Pittar, né, nesses últimos 2, 3 anos pós-pandemia, para a gente se situar e começar a nossa conversa. Ah, com certeza. Difícil tarefa, né? Porque com essa pandemia, a mudança toda, né? Tudo que aconteceu, a gente aprendeu a retrabalhar, a trabalhar novamente de um outro formato, né? Com a pandemia foi aquele corre-corre, pega os laptops, vai para casa, desaparece e vamos trabalhar 100% remoto, né? Sem estar 100% preparado para isso, né? Enfim, embora a gente tivesse todo o sistema na nuvem, o que facilitou muito, mas a mente não estava preparada para isso, né? E a gente aprendeu nesses últimos 3 anos. Acho que quando a gente conversou deve ter uns 2 anos, eu não tenho certeza, Acho por que aí. foi 2020, Era final de 21, comecinho de 22. É um pouco de aprendizado que a gente tinha. Acho que hoje já está bem consolidado, né? A forma com que a gente chegou, o ponto que a gente chegou dentro do escritório de trabalho, naquilo que a gente acredita, né? Que não é necessariamente aquilo que os clientes acreditam, a gente respeita, obviamente, né? Mas enfim, acho que a gente já chegou num ponto bem consolidado de trabalho, né? Hoje a Pittar está com em torno de 70 pessoas, mais ou menos. O escritório tem aqui em São Paulo e Rio de Janeiro. A gente é um escritório híbrido, mas é um híbrido flexível, porque é importante entender, quando você fala híbrido, tem que entender exatamente que ponto que você está. Flexível significa vai quem quer, quando quer, embora a gente tenha alguns rituais, né? A gente tem um dia no escritório, que é um dia obrigatório. Para todo mundo? Para todo mundo, mas não é. É um dia obrigatório da squad, porque a gente divide o escritório em squads, né? São grupos de trabalho. Essa squad, ela escolhe o dia que ela quer e o horário que ela quer para fazer uma reunião semanal dela. Então ela escolhe esse dia, esse horário na semana entre eles, né, da squad, e eles vão nesse dia, se reúnem geralmente numa sala de reunião ou numa bancada juntos, passam o dia, almoçam, fazem os rituais presenciais. Isso inclusive está dentro da meta deles, de meta mais óbvia de final de ano para distribuição de resultados, e eles vão nesse dia. O restante é o que eu falo de híbrido flexível, vai quem quer, quando quer, o dia que quer, o horário que quiser, né? A gente não compromete a equipe dessa forma, porque a gente entende que tem gente que mora muito distante, tem gente que não, tem gente que consegue. O que a gente aprendeu na pandemia? Isso é muito importante. Aquilo que todo mundo sempre soube há milhares de anos, né? O ser humano é diferente. E ele é diferente na concentração, ele é diferente no foco. Tem pessoas que focam em casa muito, mais do que no escritório. Tem pessoas que não focam nada em casa e só focam no escritório. Então a gente é uma gradação. Então a gente aprendeu isso, ficou muito consciente para a gente na pandemia, né? Tem gente que vai para o escritório todos os dias, que foca no escritório, que precisa daquele ambiente, porque se estiver em casa não vai conseguir ter o foco, não vai conseguir ter produtividade, não vai conseguir ter trabalho realizado. Então tem gente que precisa, e tem gente que é ao contrário, e tem gente que precisa do meio a meio. Às vezes está em casa, produz para um tipo de trabalho, outro precisa estar no escritório. Então a gente aprendeu a respeitar isso. É engraçado quando você fala de ritual. Em algumas das minhas entrevistas depois da pandemia, as pessoas precisavam do ritual de sair de casa, enfrentar o trânsito para quebrar, né? Para sair do modo casa para entrar no modo office, né? Embora hoje a gente não tenha mais essa quebra, mas fica na cabeça das pessoas essa necessidade de quebra, esse ritual de sair de casa. Falando de pandemia, assim, muita coisa mudou em termos de gestão de pessoas também. Acho que muitas mudanças nos ambientes de trabalho, questão de saúde. Das lições que ficaram da pandemia, quando a gente fala de projeto, das lições que surgiram, quais as que ficaram, assim, em termos de mudanças de projeto hoje, que agora vocês estão levando mais em conta do que antes vocês não levavam?
Tem uma diferença óbvia, mas muito grande, né? Antes o funcionário, o colaborador era obrigado a estar no espaço de trabalho. Bom, não me interessa o que eu vá entregar para ele naquele espaço de trabalho, ele é obrigado a estar lá. Então o esforço que eu faço é mínimo para que aquilo seja bacana para ele, concorda? Se a gente pensar bem como era. Hoje não. As pessoas tiveram a oportunidade de trabalhar em casa, no conforto do café de casa, no conforto de não pegar o transporte, de não ficar no trânsito, no conforto de às vezes controlar a temperatura com mais ventilação, menos ventilação, com mais luz, com menos luz. As pessoas tiveram o conforto do trabalho em casa. Então o escritório hoje, qual que é o aprendizado maior? Ele tem que dar condições mínimas para que a pessoa se sinta tão bem no escritório quanto se sente em casa. Parece óbvio, não parece? Mas não era antes da pandemia. Então a pessoa vai para o escritório, ela tem que ter a melhor internet, ela tem que ter o melhor café, ela tem que ter melhor ergonomia, ela tem que ter melhor questão acústica, ela tem que ter melhor temperatura ambiente, ela tem que ter melhor tudo, para que faça sentido para ela. Porque sempre vai ser penoso ir, para a grande maioria das pessoas, porque envolve trânsito. Tá? Não é que as pessoas não gostam de trabalhar no escritório. Se não tivesse trânsito, seria diferente. Tendo, é sempre ruim. Então, o que mudou? O escritório tem que dar mais. E eu não estou falando de penduricalho, não estou falando de tobogã, não é isso. É condições decentes mesmo, sabe? É condição de ar, de luz, de visualização de janela, luz natural, de ergonomia muito boa, na cadeira ruim, de acústica muito boa. Você vai para o escritório, você não pode ficar ouvindo barulho o tempo inteiro para tudo. Você precisa ter aquela acústica boa de casa, sabe? Precisa ser silencioso. É isso que mudou muito. Você tem que olhar, tem que ter esse olhar muito de qualidade do espaço de trabalho que não tinha tanto antes, tá? Antes era recepção, arinha de café, sala de reunião, espaço de trabalho, acabou. Hoje você tem que ter um olhar muito humano para aquilo que você está projetando, né? A pessoa tem que chegar no escritório e falar uau, e não é um uau estético, é um uau de qualidade, de bem-estar ali dentro, tá? Acho que essa é a grande diferença. Antônio, uma pergunta. E o seu cliente aceita isso com bastante clareza, como você coloca para a gente? Eu acho que tudo que é dado com muita clareza, ele aceita. E isso que eu estou falando não é um impacto financeiro para o cliente, tá? Isso é inteligência de arquitetura. Eu não falo para o cliente você vai gastar fortunas. Eu falo em colocar a acústica no lugar que deve ser colocado. Né? Trazer a luz natural não custa nada num projeto. Para todo mundo. Então são coisas muito simples de se resolver num bom projeto que a gente consegue resolver sem que o cliente tenha que colocar muito mais a mão no bolso. Colocando com clareza ele entende, tá? Lembrando que hoje em dia um projeto você não faz... Antigamente você fazia muito com a área, com o gestor financeiro da empresa, com o CFO. Hoje em dia não. Hoje em dia a área de pessoas, o RH está sempre envolvido, a área de facilista está sempre envolvido e eles têm interesse que o espaço seja saudável. Eles têm muito interesse nisso. Então facilita muito o nosso trabalho. Para tudo tem exceção, tá? Claro. Mas o volume, a grande maioria dos projetos, eles acabam entrando por esse caminho, é muito mais fácil. E como é que você identifica a cultura da empresa para poder traduzir no projeto? É um pouco mais complexo, né? Você tem que entender, você tem que ouvir os gestores, ouvir as pessoas, ouvir todos os níveis dentro da empresa. A gente faz um workshop, bate um papo bem aprofundado com eles, é um trabalho um pouco mais extenso, porque as culturas, elas parece que não, mas varia muito de empresa para empresa, né? Você tem a cultura que é centrada no chefão, tem a cultura que é centrada no dividindo as coisas, é muito diferente as empresas, então você tem que entender como que aquilo bate, né? Como funciona para eles, antes de começar a projetar alguma coisa. E tem a cultura que existe na recepção e a cultura do dia a dia, né? Exatamente. Que é totalmente diferente. É completamente diferente. E se você não entende a cultura, o projeto dá muito errado. Ele não funciona para aquela empresa. Ele de jeito nenhum ele vai funcionar. Ele é um erro. Ele pode ser bonito na estética, pode ser legal, dar uma foto boa, mas ele é um erro. Ele não funciona. Empresas instagramáveis. Aí você perde o cliente, exatamente. Você perde o cliente. Ele tem que estar dentro da cultura, 100% inserido naquela cultura, né? Tem algum projeto nesses últimos 2 anos que você considera inovador pela nova tendência? Eu acho que tudo que a gente tem feito já está muito dentro do que eu estou falando, né? Os projetos eles têm olhado muito para as pessoas que trabalham. A gente olha muito para esse perfil de empresa presencial, híbrida.
para o tipo de qualidade que você tem que entregar, enfim, a gente tenta trazer um pouquinho de benchmarking para os clientes do que está acontecendo dentro da indústria deles, para mostrar que, olha, todos os teus concorrentes, todo mundo tem iluminação natural, porque só você quer colocar só os diretores na janela e todo mundo sem luz natural. Então, a gente tenta de uma maneira bem delicada, né, com muito bom senso, trazer isso para tudo que a gente tem feito. E é interessante também porque a arquitetura se vende muito por portfólio. Então também acho que quem não tem muita relação com o que a gente faz acaba não procurando a gente. Vai para um outro escritório de arquitetura que tem muito mais cola do que a gente, né? Quem procura a gente pelo portfólio já entende muito bem o nosso tipo de trabalho, como que é. Então isso facilita bastante. E as empresas estrangeiras em relação às nacionais, é diferente? É completamente diferente. É assim, você tem algumas empresas nacionais parecidas com as estrangeiras, mas é completamente diferente, né? É cruel o que eu vou falar, mas a empresa nacional, ela é focada no chefão, né? É um top-down, você centraliza ali, vai descendo. A empresa estrangeira não, né? Ela, assim, as empresas de aplicativos que a gente faz, que é uma boa quantidade, você não faz sala fechada para ninguém, por exemplo. Que seja para um presidente, que seja para uma área de RH, que seja para uma área de... Não tem. Jurídico, não tem. Nenhuma tem. As empresas brasileiras todas, você vai ter uma salinha fechada, se não várias, para presidência, depois diretoria, às vezes até gerência, né? Tem uma diferença muito grande, tá? Muito grande. A empresa estrangeira, ela não tem um excesso de controle. A empresa nacional, ela gosta de um controle maior, né? É diferente. É completamente diferente. Ambas dão para fazer um projeto excelente, mas e é claro que tem muita exceção. Tem muita empresa nacional muito à frente, assim, das empresas estrangeiras em tudo que tem de mais legal de gestão e de espaço, né? Com certeza. Mas se você for colocar numa caixinha, elas são diferentes, sim. Elas são diferentes. Como é que você incorpora dentro de um projeto elementos que não são da empresa, mas que casam com a cultura? Acho que, assim, elementos da cidade de São Paulo, acho que foi no Google, se eu não me engano, que traz um pouco vamos falar assim, do entorno, para as pessoas também estarem ali e se integrarem de uma certa forma com o que está fora. A questão de semiótica, a questão de comunicação visual, a questão de saber entender o que tem em volta, sem cair no clichê de sempre, né? Acho que você tem que saber interpretar e tem que traduzir aquilo da maneira mais, acho que inteligente possível, né? As pessoas, mesmo não querendo, não percebendo, elas fazem relação com o entorno, sempre. Todo mundo tem relação com o entorno para absolutamente tudo. Então você trazer essa forma de emoção de entorno dentro de um projeto, pode ser clichê também que vai funcionar, mas sem ser clichê, que é o que a gente gosta mais, ajuda a pessoa a se sentir mais em casa, né? Pertencente àquilo. Isso é bem interessante de fazer. De um jeito ou de outro, a gente acaba fazendo com quase todos os projetos. Tá. De maneiras diferentes, em escalas diferentes, de formas muito sutis, a gente acaba fazendo sempre. Né? Nunca tão objetivo que você bate o olho e fala, não, mas no sensorial você percebe sim. Mas vocês avisam o cliente ou deixa para o cliente descobrir lá na frente? Não, no conceito que a gente faz quando a gente apresenta, a gente explica de onde veio, por que veio, o caminho que perseguiu, que percorreu até chegar ali, por quê, né? Isso é importante, né? O cliente tem que estar junto com a gente, senão a ideia não é vendida, né? Esse momento de cocriação em parceria, Isso. Né? Exatamente. E tem muito cliente também que faz a cocriação com a gente chama a maioria para fazer junto o projeto, né, nas primeiras fases, né? Então eles vão também entrando nessa imersão, vão para essa imersão de projeto com a gente, então as coisas saem juntas, né, nas quatro mãos. E quem né? é o interlocutor teu na empresa? É o RH, é o diretor, é o Tudo depende muito da CEO empresa. da empresa? Tudo depende muito da empresa. Eu posso dizer assim que hoje, grande maioria das empresas, você vai ter a gestão de pessoas, ou RH, e facilities envolvido no projeto. A grande maioria absoluta das empresas tem. Nem sempre é a RH que manda no projeto, às vezes é ainda a área de finanças, às vezes é a área de, sei lá, marketing, não sei porquê, varia, mas sempre tem gestão de gente e facilities no meio do processo. O que pra gente facilita muito, né? Porque ninguém entende a empresa a não ser RH e facilities.
Então, assim, quem vai saber se Não é usa pessoas, bebedoura, outra facinho. operação, né, de isso, pessoas. é isso. Então. É muito simples. E o RH está conseguindo conversar, quer dizer, em tese, é uma competência nova para a área de gestão de pessoas. Tá num projeto desse para projetar, para construir um ambiente. A gente sabe que o RH, existem vários níveis de RH, né, vários perfis. Você tem visto uma evolução, entre aspas, do RH para estar conversando com você? Super, super. Assim, lembrando sempre, quando a gente fala de RH, quando eu estou falando de RH, eu estou falando de pessoas. É aquela área da empresa que lida com pessoas. Não é a área que lida com pagamento, não é a benefícios. não. Ela até lida indiretamente com benefícios, que a política é dele, mas ele lida com pessoas. Então, naturalmente, as pessoas de RH são pessoas muito flexíveis e são pessoas muito abertas. Então, são pessoas fáceis de colocar num processo desse e ir no fluxo do rio, tá? Na minha opinião. É muito mais fácil você colocar alguém de RH num processo de arquitetura do que alguém de finanças ou alguém de marketing, porque marketing vai ter um olhar muito focado numa única coisa, finanças muito no dinheiro. O RH não, naturalmente é uma área dentro da empresa muito mais holística, porque ela não olha só pessoas, ela está olhando ali o dinheiro da empresa, o pagamento, o salário, ela está olhando benefício, ela está olhando bônus, então ela tem um olhar, o RH tem um olhar muito grande, então é fácil você embarcar num processo de arquitetura e na correnteza, né? Minha opinião. É que eu acho que, posso estar um pouco enganado, mas eu acho que essa questão pós-pandemia mudou muito o conceito da área de recursos humanos, né? Porque alguma gente trabalhou em algumas coisas no passado, Sim. né? Em Conar, né? É verdade. E era muito... A gente acompanhou, de uma certa forma, essa evolução. Essa transformação, né? Eu costumo dizer que a pandemia foi você pode falar de algum benefício, né, de alguma lição, foi uma grande vitrine para a área de recursos humanos mostrar que ela era estratégica, como você falou, de repente todo mundo vai para casa. Porque o RH no passado, ele ele estava muito ligado a uma parte de benefícios, né? Isso. Que a gente fala de plano de saúde, odontológico, benefícios de clubes e assim por diante. Eu acho que a questão da pandemia, né, Guma, ela acabou colocando o RH cada vez mais estratégico dentro das empresas para conduzir. Isso é muito óbvio. Assim, por que ele é óbvio? É aquilo que eu falei lá no começo, né? Antes você contratava 100 pessoas, era obrigatório estar ali. Então faz a gestão de salário, faz a gestão de benefícios, está tudo bem. Hoje é flexível. Chama o RH para resolver o problema que ninguém aparece no escritório. Chama o RH para resolver o problema porque ninguém está interagindo entre si. Chama o RH para resolver o problema porque a cultura da empresa está se perdendo. Cadê as pessoas? Justamente. Entendeu o que aconteceu? É ultra estratégico o RH. Porque você perdeu a cola das pessoas, a cultura se perdeu, a vontade de estar na empresa se perdeu, tudo se perdeu. Né? Quem vai resolver isso? Não vai ser a área de marketing nem de finanças, concorda? Sim, sem dúvida. Chama o RH. Sem dúvida. É isso. Então ele é estratégico. E é ele que vai tratar dessas políticas ou esse encaminhamento, né? Isso que aconteceu. Tanto que a gente fala já desde o ano passado, né, nos programas anteriores, já as empresas mais humanizadas, né, elas estão caminhando para isso, né? Cada vez mais identificando esse problema interno, né? E é uma realidade muito séria que ninguém fala, todo mundo tem medo de falar, né? As empresas falam, trabalho presencial, eu decidi e acabou. Ninguém fala que a grande verdade, se o colaborador achar um trabalho que não é presencial, não é 100% presencial, pelo mesmo valor, ele vai mudar. Vai mudar. Ele vai, até ele vai para um pouquinho a menos. Ele aceita pagar esse pedágio para não ter que ir todo dia para o escritório. Isso é claro que está acontecendo. As pessoas não falam, o RH tem medo de falar das empresas que são obrigatórias presencial. As empresas que são obrigatórias 100% presencial, ou que marcam muito ali em cima, elas têm medo de falar, fingem que não está acontecendo nada, mas a grande realidade muda. As minhas contratações nos últimos 2 anos, 2, 3 anos, basicamente, são de arquitetos que saíram de empresas de arquitetura que obrigava a ir presencial. Todos. É uma realidade, as pessoas não querem. E elas têm a razão delas. Não dá para você obrigar a pessoa a ficar 2 horas no trânsito hoje. Sim. Ela aprendeu que é gostoso não ficar. Ela vai para com esse tempo assistir uma Netflix, vai para uma academia, vai fazer uma comida mais elaborada no almoço, vai levar o cachorro para passear. Tem muito ganho com isso, né? E as pessoas
a minha percepção, elas não se negam a ir para o escritório. Elas querem ter uma liberdade de poder escolher, de poder não pegar um trânsito, elas querem ter isso. Isso é muito importante. É que, na verdade, o escritório hoje muda, né? Completamente. Não é mais um ambiente de produção, Não, é um ambiente de geração de valor, né? Exatamente. De Eu acho que cocriação, até, de transferência. Mas acho que voltando àquele tema que a gente está falando do escritório, do híbrido, não híbrido, é interessante, né? Eu entreguei um projeto lá no centro, que são 800 metros quadrados e tem seis mesas e cadeiras de trabalho para 800 metros e 70 funcionários, tá? São várias salas de reunião, são várias salas de palestra, de encontro. Esse cliente decidiu que os funcionários ficam nos clientes ou trabalham em casa, vão lá de vez em quando para se encontrar, os grupos, os squads, que é muito parecido com o que a gente trabalha lá no escritório, quando vão, pegam uma sala de reunião, sentam juntos, usa muito mais a área aberta para fazer as palestras deles, os encontros. Ele está no Terraço Itália ali? É, do ladinho. Eu acho que a gente foi lá, né? Nós fomos lá, pode chamou ser. a atenção. Lá no Copan. No Copan. Então tem essa, é isso. E hoje eu estou fazendo um outro projeto de 800 metros quadrados também. Deve ter, eu acho que é 60 funcionários, também é a mesma coisa, 60, 70, não lembro, e não tem uma mesa de trabalho. É um projeto de imobiliário colaborativo, tem lugares para você sentar, trabalhar de maneiras variadas, tem auditório, tem espaço aberto para palestra. O foco deles é, vai quem quer, quando quiser, cliente é bem-vindo, se quiser trabalhar pode, vai ter palestras semanais, vai ter reuniões, vai ter várias coisas, mas é como se fosse um hub de inovação, de contato, de troca de conhecimento, mas você quer fazer um trabalho concentrado, produzir alguma coisa, fica na tua casa. Isso é uma mentalidade das empresas mais jovens? Muito, completamente. Estou falando assim de duas empresas que quem está à frente tem... As duas empresas, quem está à frente não tem 40 anos. Não sei se é coincidência, tá? Não, mas até... Eu acho que a mentalidade... Se você olhar bem, o jovem quer essa liberdade, tá? Quando eu estou falando assim, abaixo de 40, 35, 30, quer essa liberdade. Quer poder escolher. Eu acho que é muito disso. Quem é mais velho tem a necessidade do controle. Eu preciso controlar. Se a pessoa não está com o Excel aberto na minha frente, ela não está trabalhando. Então não está valendo. Mas eu vou te falar que eu já passei por isso, né? Porque eu tive empresa, tive agência e eu olhava o pessoal da equipe, eu entendia na época, né? Que o pessoal trabalhando em criação e você olhava o cara assistindo YouTube, né? Mas assim, essa mudança de virada de chave mudou. Isso para mim foi... Mudou a chave, mas também a gente tem que entender que tem aí uma exceção. Existe gente que se concentra muito em casa, produz muito em casa. Tem gente que não se concentra nada em casa. É o meu caso. Não produz nada em casa. Mas, Então, tem que também saber olhar. E tem empresas para todos os perfis de trabalho, tá? Empresas muito abertas, muito flexíveis, vão funcionar para quem consegue gerir o tempo e gerir a própria produtividade e entrega. Empresas muito mais amarradas, aquele 100% presencial, é para um outro perfil que precisa daquilo. Então também a gente não vai endemoniar a situação toda, tá? Tem gente que precisa, que gosta de um... Vai muito da cultura da empresa e o alinhamento que tem com os funcionários, né? E da pessoa também. Tem pessoa que precisa de um cronograma do dia de trabalho. E tem pessoa que com isso não vai conseguir trabalhar. Ela vai trabalhar muito bem sem isso e vai entregar muito mais sem isso. Então também depende muito disso, tá? Isso é uma coisa que a gente teve muito problema no escritório, né? A gente é ultra... Cada um faz a sua agenda, cada squad faz a sua agenda, a gente tem as entregas que a gente controla, a gente tem um sistema super interessante de controle de horas, de produtividade, de entrega, de tudo dentro do escritório, e tinha pessoas que não se adaptavam a isso. Elas precisavam de alguém falando que elas tinham que fazer todos os dias. E a gente falava, não vou falar, a gente não é assim, não é nosso, não é cultural, não vem da Pitar. Isso. Então são pessoas que não se adaptaram muito à empresa também, né? Acho que tem um pouco disso também, né? Que é importante levar em consideração. Quando você falou no início que as pessoas são diferentes, até reforçou agora, aí você tem um ambiente que é amplo, você não tem mais a sua mesa com a foto da família, com aquele fundo azul sempre característico, né? Tem um brinde do McLanche Feliz. Isso, né? Então assim, que era um pouco da individualidade naquele ambiente antigo.
Agora, nesses projetos novos, como é que você lida com a individualidade, né, de quem vai usar? Vocês fazem algum trabalho de explicar o conceito para as pessoas que vão usar daquele projeto, por que aquilo é daquele jeito e como é que eles podem se sentir únicos naquele ambiente? Acho que depende muito da empresa, da abertura que ela dá para a gente ou não, né? Normalmente, quando a gente faz uma cocriação com a empresa, a gente capta isso e vai fazendo a devolutiva e vai inserindo todo mundo naquilo que ela vai receber. Então, naturalmente, ela se sente muito em casa quando o projeto está pronto. Todos os funcionários? Mas a gente está num novo momento de uma nova geração de que entende que a mesa e a cadeira não são espaços individuais. Isso é muito interessante. Ninguém tem mais aquela necessidade, né? Por mais que você sente sempre no mesmo lugar quando você vai presencial, você não sente aquilo como seu. Você sente como aquilo fazendo tão importante quanto a persiana da empresa, quanto a luminária da empresa. Não é seu aquilo. Você não tem necessidade mais de colocar o teu brindezinho do McLanche Feliz ali, né? Isso já vem de uma nova geração, tá? Essa coisa do porta-retrato tá muito mais da nossa geração para trás, Sim. não para frente. A geração para frente ela quer outra coisa. Isso não passa na mente dela como uma análise de propriedade ou para se sentir querida dentro da empresa, entende? Para ela, a mesa é muito menos importante do que o café torrado na hora. Muito menos importante. O café torrado na hora dá muito mais sensação de estou sendo acolhido do que aquilo. E tem outros elementos dentro da empresa, dentro do escritório que você tem que fazer para funcionar. Então você tem que ter uma questão de, para as mães que tiveram filho, que é o lactário, você precisa ter, isso é muito mais interessante dentro de uma empresa do que a mesa que a pessoa é dona, a pessoa poder levar a comida dela, esquentar, porque ela tem lá as restrições dela, ou porque ela gosta, ou por uma questão de economia, é muito mais importante do que ter a mesa. Então tem uma série de coisas que vêm muito antes do que isso, aliás, a mesa nem aparece muito. É engraçado que você consegue fazer uma correlação entre visões distintas do conceito de engajamento e comprometimento, né? Que antes a pessoa engajada, comprometida, ela tinha o lugar dela na empresa. Esse pedaço é meu. Né? E agora você tem um comprometimento que é muito mais calcado em questões mais, eu não digo intangíveis, né? Mas que são muito mais de experiência do que necessariamente de propriedade. É isso, e o comprometimento está na entrega da pessoa. O comprometimento não está se ela chega na hora, se ela não chega, se ela vai estar ali todo dia, se ela não vai. Isso não é engajamento. Isso só respeito à individualidade, respeito ao relógio biológico da pessoa, respeito a uma série de coisas, né? Antes o engajamento era sentar na cadeira 9 em ponto, né? 8 em ponto, né? Então hoje isso não tem. Lá na Pitar a gente não tem. Então não é presencial, uma vez por semana, vai quem quer, o horário é liberado. A única coisa que a gente tem de respeito, que a gente pede para todo mundo é assim, se você tem um cliente que o horário dele é das 9 às 6, esteja à disposição dele das 9 às 6. Das 9 às 6. É isso. Se o teu cliente é fora do Brasil e tem uma variação de fuso, então tudo bem, acorda das 10 da manhã, não tem problema. O cliente vai começar a te chamar a partir das 11, a partir do meio-dia, mas também você vai um pouco até mais tarde. É a única coisa que é importante a gente entender qual que é o fuso do cliente, aonde que ele está, o horário que ele trabalha para atender ele naquele horário. Mas eu não vou ficar olhando quem está chegando, entrando no sistema às 6 da manhã, quem está chegando às 8, quem está chegando às 9. Eu sou muito matutino, né? Eu vou nadar antes das 6 da manhã, já chego em casa, tomo café, tomo banho e já vou trabalhar, né? Então eu trabalho muito cedo. Às 7h30 eu já estou trabalhando, né? Mas tem gente que começa às 10. E tudo bem, é o relógio biológico das pessoas, né? Não dá para você forçar. O pessoal das 10 é engraçado, não, agora eu quero mudar esse ano de atitude. Você faz isso, Gustavo? Mudar de atitude, não. vou pra academia Não. Isso é um crime, não vai funcionar nunca na sua vida. Já tentaram não fazer vai isso funcionar. comigo. Não vai funcionar. Já tentaram, não funciona. É uma coisa assim. É relógio biológico, não funciona. É relógio biológico. Nunca vai funcionar. Eu falo assim, você quer conversar comigo? Marca depois das 11 ou no período da tarde, porque antes disso, não importa se eu levantei. Não funciona, o teu relógio está lá no Havaí, tá lá atrás. Não importa se eu levantei 6 horas da manhã. Começa depois das 11. Você só consegue mau humor da pessoa. Sim. E não produz. Não produz. Então, não produz. É o mau humor, falta de concentração. É isso. Entendeu? Só então, o corpo presente. Só o corpo isso, presente. É isso. A gente pode discutir, eu e o Naga a gente conversa, né? A gente marca a reunião marca cedo, as coisas. E toda vez que a reunião é cedo, eu falei, vai você. Porque não adianta, isso é natural, isso é relógio biológico, cada um varia. Nosso relógio biológico entre as pessoas é muito diferente. A grande maioria das pessoas tende a acordar um pouco mais tarde e tende a trabalhar até um pouco mais tarde. A grande maioria das pessoas tem Eu trabalho até às 11 da noite. Eu sou super matutino, acordo 5 da manhã sem despertador.
Feliz da vida. Feliz da vida. Né? Pego a bicicleta, vou nadar, volto de bicicleta, pilhada, tô lá, pilhadaço, mas também, né, o Naga, 9 da noite, 9h15, eu já estou lendo meu livro na cama, já praticamente dormindo. Então, eu saio do escritório 10, 10h30, 11 horas. Não, eu começo cedinho, eu acordo bem cedo, acabo cedo. Até 1 da manhã eu estou ativo ainda. Nossa, se me chamar para uma festa, 10 da noite eu já não fecho o olho, eu fico assim. Eu já não consigo mais fazer interação 10, 11 da noite. Eu perco minha capacidade completa de pensar. Mas é engraçado porque isso é uma percepção de uns tempos para cá, né? Porque a gente lá atrás, né, a gente não tinha isso. Você tinha que entrar 8 horas da manhã no escritório, trabalhar até as 17, 18 horas, né? Então mudou. Hoje a gente tem sistemas assim, a gente vai até mudar o sistema agora da Pitar. Mas a gente já fez alguns projetos que é bem interessante. O sistema de iluminação no escritório, ele consegue... A cor da luz, ela varia em função da cor do sol. Então você começa com aquele tom do sol mais amarelinho, meio branco de manhã, ele vai para o tom mais branco no meio-dia, 1 da tarde, ele vai amarelando para o fim do dia dentro do escritório. Então ajuda o relógio biológico das pessoas. Ele vai despertando de manhã, ele fica super produtivo ao longo do dia e no final do dia a pessoa vai desligando. Ajuda as pessoas e tem tecnologia hoje para isso e é muito funcional. A gente tem cases de sucesso dentro disso da área corporativa. Tem feito, vai fazer essa troca na Pitar e vale muito a pena porque o relógio biológico é importante. Ele tem que ter essa correlação com luz natural, com natureza, e assim não dá para deixar a pessoa sem luz natural hoje. É bem complicado. Como eu costumo brincar, né, é um ambiente de cassino, né? É ambiente de cassino. Porque você desregula o ambiente de cassino, você desregula o relógio você perde biológico. noção de tempo. E aí você vai virado, né? Jogando sem parar, porque o cassino também lida com outros hormônios, outras coisas no corpo, e você vai longe, né? É isso. Mas o escritório tem que fazer o oposto, né? Ele tem que trazer aquilo que você tem na natureza, né? Isso é muito importante. Antônio, você tem um case recente aí que você pode nos detalhar um pouco, sem falar o nome do cliente, se não quiser, um case interessante que você tenha participado? Eu gosto de tudo, né? Só até crueldade, né? Tem um case que eu acho muito interessante no Rio de Janeiro, assim, é um dos cases mais legais que eu tenho. É um cliente que justamente ele locou 3 andares, começando pelo térreo, vai para o primeiro subsolo, segundo subsolo. Né? É um case inverso. Só que o térreo, onde tem a luz natural, ele fez um restaurante. Então, para trabalhar, você ficava no primeiro e segundo subsolo. Então, é um case justamente que o nosso desafio era trazer a iluminação natural pela luz artificial, sem que ninguém percebesse isso. Né? Foi um case de super sucesso, você quando está lá dentro, você não percebe. Pelo tipo de luz que a gente colocou, pela variação de cor que você tem, pelo tipo de material utilizado, pelo tipo de refração, tudo ele é feito para que o teu relógio biológico não reconheça aquilo como luz artificial. E é um super case de sucesso, porque você percebe o sucesso, você mede o sucesso pelo quanto de disposto a pessoa está no fim do dia. A iluminação faz isso, uma boa iluminação te deixa disposto mesmo no fim do dia, e apesar de todo o trabalho. E esse case teve medição, teve análise, teve estudo, teve uma série de coisas para comprovar que deu muito certo. Isso é um case que eu gosto bastante lá no Rio de Janeiro. Você tem lighting designer dentro do escritório? Eu tenho. A gente percebeu em dado momento, há uns anos atrás, que a iluminação, algumas disciplinas não dava para você terceirizar, porque é tão proprietário do projeto, é tão junto do projeto aquilo, que não dá para você pensar um projeto e depois joga lá para o lighting para ele resolver a sua vida. Você tem que criar junto. Então, com isso, alguns anos atrás, a gente criou uma equipe de iluminação, é uma equipe robusta, e ela está com a gente desde o dia 1 do projeto até a entrega do projeto. Então, medindo, calculando, vendo cor de iluminação, cor de luminária, se o cliente quer usar um tipo de iluminação específica, a gente vê, faz um cálculo para ver se aquela iluminação ela reproduz cor de fato ou não, né? Isso é muito importante, né? Que é uma coisa também que a gente não percebe, né? E essa prática não é muito comum, não, né? Não que eu saiba. Não é uma prática muito comum, não. De iluminação, não. Mas a gente mede tudo, até o tipo de lâmpada que a gente põe nos projetos para ver se ela está reproduzindo o amarelo e o vermelho dentro do escritório ou não. Porque tem iluminação que não reproduz, né? O quanto daquele vermelho que está no livro ali no centro
foi tirado por essa luz, ou quanto aquele vermelho está sendo reproduzido ou não. Mas, Ninguém percebe isso. mas a gente teve, né, numa loja recente, num showroom, né, Isso. de iluminação. Que mostrava você tinha ali mais ou menos 5, 6. Era um total acho que de umas 10 áreas, né, mas cada uma simulando que era para um açougue, o que era para uma loja, para roupas. De beleza. Mas, gente, é uma diferença gigante. Você pegar o projeto lá acho que é da Bel Lobo, que é feito pela Mônica, da Hering, as lojas Mônica novas Lobo. da Hering. A Mônica, acho que é Mônica Lobo, Lobo. lá do Rio de Janeiro, né? Do Rio, Então, os projetos dela de iluminação, novos da Hering, a Hering está investindo pesadíssimo num sistema de iluminação de reprodução de cor. Então, você entra nessas lojas novas da Hering, o vermelho ele é vermelho. Você até assusta a cor do vermelho. O amarelo é amarelo. Você fala, uau, esse rosa, esse amarelo tão lindos. Você percebe essa diferença por exemplo, um exemplo. Você percebe a diferença. Acho que a Casa Balduco também tem algumas lojas que estavam fazendo esse sistema de iluminação, eficiência. Você vê aquela comida deles na vitrinezinha, é incrível. É muito diferente. Muito diferente. Dia a dia a gente não percebe. No escritório não é a coisa mais essencial do mundo, é muito importante. Mas numa loja, numa área de... Você vai vender lá comida e tudo mais, reprodução de cor é essencial, tá? Escritório a gente fala mais em você estar em sintonia com iluminação natural, mais do que reprodução de cor. Mas reprodução de cor é muito, muito importante também. Você falou de tecnologia. Como é que você usa a tecnologia no projeto para manter a humanização, digamos assim? A tudo que você puder imaginar e o quanto o cliente permitir, a gente põe tecnologia no projeto. Assim, é essencial. Você tem tecnologia na iluminação, desde esse sistema mais sofisticado de reprodução de cor do sol, até um sistema de índice de iluminação dentro do escritório, quanto de luz que tem aqui versus o quanto de luz que entra pela janela. Não preciso de toda essa luz 100% se eu tenho um sol batendo a pino na minha janela, sim, concorda? Aqui tem que diminuir um pouquinho, tem que ter um equilíbrio. Então a tecnologia ajuda a minimizar essas distorções grandes do artificial para o natural. Tá? Ela é essencial para isso. Até uma tecnologia de, por exemplo, controle de som, por exemplo, ou sistema de áudio-vídeo. Que mais que a gente tem de tecnologia? Sistema, uma coisa super essencial, sistema de ar-condicionado. Por exemplo, não cabe mais hoje fazer o que todo mundo faz. Liga o sistema aí no 24 graus e deixa tocar. Tá bom. Não dá, tem gente, eu preciso de 21 graus, senão eu estou suando. Tem gente, o corpo humano ele varia muito, né? Tem uma diferença fisiológica entre o homem e a mulher. A mulher precisa de um pouquinho mais quente que o homem. Isso é natural, tá? Não tem nada a ver com 24. A grande maioria das mulheres se sentem confortáveis. Os homens um pouquinho menos, 22. Não necessariamente porque tem exceções. Mas isso tem que ser levado em conta. Isso tem que ser levado em conta. Então, quando você faz um escritório, se você tem 2 quadrantes do escritório, você tem um quadrante 2 graus mais alto ou mais baixo que o outro, é muito legal. É uma besteira. A tecnologia faz isso, ela consegue equilibrar. E é uma besteira. Você escolhe ficar no quadrante mais frio, porque tem gente muito mais friorenta. Sim. Falei mulher, mas tem homem muito friorento também. E tem gente que tem muito calor. Então, isso ajuda muito. A tecnologia, o sistema de automação, por exemplo, de sistema de ar-condicionado, ajuda muito com isso. Né? Tá. E ajuda na sustentabilidade também, né? Completamente. O sistema de ar-condicionado hoje, ligar automaticamente, desligar, você não tem que controlar absolutamente nada. Por exemplo, no meu escritório, só um exemplo, é o que a gente tenta fazer para todos os clientes. Você não põe a mão em nenhum interruptor do escritório, seja por uma questão sanitária, seja por uma questão de economia e sustentabilidade. Entrei no ambiente, ele vai acender a luz. Saí do ambiente, X minutos depois, ele já apagou. Já apaga. Então, a hora que a última pessoa for embora do escritório, vai estar acesa onde ela está trabalhando, o resto vai estar tudo apagado, os ambientes vão se apagando, né? A hora que ela sai, ele apaga. Mesma coisa o ar-condicionado. O ar-condicionado no escritório, se alguém ligar, é um sistema automatizado que todo mundo pode controlar pelo sistema do escritório. Então, a gente tem as zonas de conforto e temperatura, e ele vai desligar automaticamente. Lá no escritório, a gente colocou 7. Se alguém ligar de novo, ele vai desligar depois de 2 horas. Se alguém ligar de novo, ele vai desligar depois de 2 horas. Assim vai, até as 8 da manhã do dia seguinte. Então, é uma baita de uma economia. Para ter uma ideia, a gente automatizou tanto o escritório. Hoje no escritório tem 400 metros quadrados.
Eu vim de um escritório de 140 metros quadrados. A minha conta no escritório de 140 de energia era mais alta do que hoje é de 400. Pelo sistema de automação que a gente colocou e de economia que a gente tem. Né? Foi pensado para isso. Eu não consigo nem comprar energia alternativa no meu escritório, porque o nosso consumo é tão baixo que eu não me enquadro na energia. Eu estou 1/3, eu teria que triplicar a minha conta de energia no pior dia de verão, porque no inverno ela é mais baixa ainda. Teria que quadruplicar, mas teria que triplicar no dia de verão para conseguir comprar energia alternativa de mercado. Eu não posso, pelo nível de consumo que a gente tem, que é super baixo. Isso é inteligência de projeto, tá? Isso vai gastar mais, só que você tem um payback aí muito claro de projeto para projeto, mas tem um payback aí muito claro para qualquer projeto, seja em 1 ano, 1 ano e meio, 2, 3, tem. Isso é retorna. E é matemático, retorna. Isso encanta o cliente, né? Encanta. O problema do cliente é outro, tá? O bônus bate no final do ano. Então, se você gastar 10 numa obra, no final do ano o teu bônus come. Então, você quer gastar 8, você não está nem aí se a conta de energia vai para a lua. É problema teu, isso não ofere o bônus. A gente tem um problema aí muito técnico da questão financeira do cliente, né? cultural, de você estar preocupado com o bônus desse ano e não gastar muito na obra, mas na verdade você acaba não investindo no longo prazo. Esse é um grande problema, né? Bom, Antônio, a gente está chegando ao fim. Queria agradecer a sua participação. Mas antes da gente finalizar, eu queria te fazer a última pergunta que a gente sempre tem uma curiosidade, né? O que é ser arquiteto para você? Pergunta difícil, né? É. Sabe o que eu gosto da profissão? Eu gosto da gente... É uma coisa muito intangível, né? Eu vou colocar bem na caixinha que eu tô. Não vou falar muito amplamente, não. Mas a caixinha que eu tô, né? O cliente pegar uma laje, achar na mente dele aquilo que pode ficar legal, mas a gente conseguir chegar no exponencial de infinitamente muito mais... Uma potência muito mais grandiosa para ele do que ele imaginava, né? Acho que é isso a arquitetura. Você conseguir transformar, você conseguir criar alguma coisa que funcione para aquele cliente em todos os requisitos e surpreender de uma maneira muito positiva, muito potente, né? Isso é muito legal, né? Você ter essa grandeza de poder transformar aquele espaço que a pessoa vai trabalhar, ficar vários anos, de maneira positiva, né? Acho que isso é muito grandioso na profissão, né? E as pessoas têm que ter esse foco. Antônio, muito obrigado pela participação. Guma, obrigado. Obrigado, Antônio. Onaga, obrigado. Obrigado a vocês que nos assistiram e até a próxima edição. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.